Bom dia, sou Maicon. Bom dia, sou Marcelo. Nós somos alunos do curso de Administração aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E estamos com essa proposta aí de podcast da disciplina de Contabilidade e Orçamento Público. E hoje nós estamos aqui com a Silvia, que vai ser a nossa entrevistada aí. Então vamos lá. A Silvia ela possui graduação em Administração pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus de Irati, MBA em Gestão Econômica e Financeira de Negócios pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, do campus de Santa Cruz, Guarapuava. Ela é mestre em Administração, a linha de pesquisa e Estratégia, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, o campus Santa Cruz também. Cursou English as a Second Language and Technical Training no San Francisco College, Alamo College, em San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos. E atualmente é administradora no Instituto Federal do Paraná, no campus de Irati. E ela exerceu a função de diretora de Planejamento e Administração e possui uma experiência em administração pública, gestão estratégica, planejamento orçamentário, finanças públicas, compras públicas e empreendedorismo. Então tem uma certa bagagem aí já, né, de carreira, né, Silvia? Certo. E vamos então dar início aí. Bom, então, bom dia, Marcelo, bom dia, Maicon. Bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem vai assistir o podcast futuramente aí. Para mim é uma honra estar aqui, né, concedendo essa entrevista, conversando com vocês aí um pouquinho sobre minha trajetória profissional, sobre administração pública. Agradeço a professora Rafaela também pelo convite. Vou começar agora, né, falando um pouco sobre mim, e não sei se vocês querem começar com alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu acho que era isso mesmo, né, falar um pouco sobre você, como foi essa sua trajetória até você chegar no Instituto Federal do Paraná. Bom, então, assim, eu vou voltar um pouco no tempo aí entre 2008 e 2009, quando eu tinha lá meus 17 anos, e eu estava decidindo o que eu ia fazer da minha vida, né? Morava numa cidade pequena, né? Irati, tem 60 mil habitantes, fica a 150 quilômetros aqui da capital. E eu estava, né, pensando lá, o que eu vou fazer, né, da minha vida. Lá na minha cidade, né, nós temos a Universidade Estadual do Centro-Oeste, e eu olhava, né, os cursos disponíveis na instituição, e o curso de administração sempre me chamou muita atenção pela questão da minha aptidão, assim, né, com a administração mesmo. Desde os 16 anos eu já fazia curso técnico em administração enquanto eu fazia o ensino médio, e por conta do mercado de trabalho, né. Na época, né, eu comecei a trabalhar com 16 anos por aí, eu trabalhava na área comercial, então eu trabalhava com vendas, trabalhava no setor privado mesmo. E eu tinha uma grande vontade de empreender, mas eu não tinha, assim, recursos para empreender na época. E uma área que me chamava atenção também era a área pública. Eu pensava, olha, tenho várias oportunidades aqui de concursos na região, né? Na época, como eu falei, eu tinha uma restrição orçamentária, assim, gigantesca. Não tinha carro, não dirigia, então eu precisava de alguma coisa para eu começar a estabilizar a minha vida. E aí eu lembro que eu tinha 17 anos, eu prestei o vestibular para administração, né, na universidade que eu já mencionei. E eu também me inscrevi no concurso público da Prefeitura de Irati, que era para um cargo, era auxiliar administrativo. E aí eu lembro, assim, que eu tinha... Era um cargo que tinha umas 40 vagas, mais ou menos, e eu tinha ficado, assim, mais ou menos em 20º. Então, eu tinha sido aprovada dentro das vagas. E, por sorte, eu não fiquei numa colocação melhor, porque eu tinha 17 anos ainda. Sim. E eu precisava ter 18 quando me convocassem, porque a idade para assumir o concurso era 18 anos. Não era nem... Era a idade biológica que o edital colocava. Então, mesmo que eu fosse emancipada, eu não conseguiria assumir. Então, deu tudo certo, assim, né? Mas até eu ser convocada, eu comecei a fazer, né, a faculdade, e eu, né, precisava já, né, trabalhar. Então, até eu aguardar aquela convocação, eu comecei a me voluntariar para estágios, né? Voluntariar é uma expressão não muito boa. Eu comecei a procurar estágios, né? Porque os estágios eram remunerados, não eram voluntários. Então, eu lembro que foi mais ou menos... Já no início, assim, no primeiro semestre da graduação, eu consegui um estágio na Receita Estadual do Paraná, na Agência de Rendas de Irati.
E eu lembro que eu fiz a entrevista, tudo, deu certo e eu comecei a trabalhar lá. Então, a minha primeira experiência no setor público foi um estágio na Receita Estadual. Eu fui estagiária na Receita entre 2009 e 2010, mais ou menos. Aí eu fui convocada nesse concurso da prefeitura e fui trabalhar na prefeitura. Já era fim de 2010. Aí eu entrei na prefeitura, trabalhava no setor da tesouraria e da contabilidade. Assim, foi uma experiência muito rica, né? Assim, eu aprendi muito lá, assim como no estágio já tinha aprendido. E como eu fiquei mais de um ano na Receita. Fui pro governo, então eu era do governo estadual, fui pro governo municipal, certo? E aí a Receita era praticamente na frente da prefeitura, era quase porta a porta, assim. E o que aconteceu? Naquela época havia um grande déficit de pessoal na Receita Estadual. E os servidores, né, os auditores da Receita Estadual buscaram a prefeitura e fizeram um convênio de cessão de servidor. E eu fui cedida novamente para a Receita Estadual, né, para a Agência de Rendas. Então, eu fiquei aproximadamente um ano na prefeitura. Em 2011, eu voltei a trabalhar na Receita, né, pelo concurso da prefeitura, mas cedida ao Estado. Então, né, eu estava lá na Receita prestando serviços, mas continuava funcionária pública municipal. E aí, eu gostei muito dessa mudança, assim, na época, claro que a prefeitura era uma opção boa, mas como eu já tinha uma aptidão muito grande a trabalhar na parte fiscal lá, que a gente mexia com tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais, né? Uhum. Então, eu gostei de voltar para lá porque já era mais familiar para mim aquela área. E eu gostava muito do atendimento ao público que eu fazia naquela época, assim, a gente tinha um trabalho, assim, social, realmente, de atender as pessoas lá da melhor forma possível, de ressignificar o sentido de atendimento público, sabe? Então, eu fiquei na Receita nesse período até eu terminar minha graduação. Aí eu fui fazer o MBA em Gestão Econômica e Financeira de Negócios em Guarapuava, que era uma cidade vizinha, né? Uhum. Eu trabalhava até às 17 horas, eu pegava uma van e ia para Guarapuava, né? Fazer o curso e voltava, assim, era bate e volta 3 vezes na semana. Então, quando eu estava quase finalizando essa especialização, né? Entre 2010 e 2011, mais ou menos, 12, 13, eu fui fazendo outros concursos públicos. Então, eu fui aprovada também na Copel, na Caixa, no Banco do Brasil, mas assim, eram concursos que tinha várias possibilidades de vagas, então eu não precisava, assim, ficar nas primeiras colocações. Uhum. E até porque naquela época eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu trabalhava e estudava, não tinha tempo, assim, hábil para sentar e estudar para um concurso. Até que foi mais ou menos em setembro de 2013 que surgiu o edital do IFPR. Então, assim, naquela época eu também tinha alguns problemas de saúde, assim, significativos. Eu estava procurando um trabalho que tivesse uma carreira interessante, que tivesse benefícios bons. E como eu gostava da área pública, né? E eu já tinha essa pretensão de fazer mestrado, doutorado, eu estava procurando formas de trabalho que me possibilitassem me desenvolver ao longo do tempo, né? Porque não adiantava, às vezes, eu ter uma coisa ali fantástica num momento pontual, mas não conseguir ter sucesso a longo prazo. Sim. No sentido de executar os planos que eu tinha, certo? Então, o que aconteceu? Quando saiu aquele edital do Instituto Federal, era uma vaga para administrador lá na cidade de Irati. Como eu falei, né, eu não tinha carro na época, eu não tinha mobilidade, assim, era difícil. E eu olhei aquele edital e pensei, putz, eu não vou passar, eu não vou conseguir, né? Mas aí aquilo ficou na minha mente, né? E eu pensei, mas eu já tô, né, trabalhando, já tô na área pública aí. Se eu fizer o concurso e não passar, né, não vai sair da mesma coisa, então eu vou arriscar. Não custa tentar, né? Só que ali, assim, me deu um estalo. Eu tava exatamente a 2 meses da prova. Assim, eu tinha 60 dias para estudar. E eu tinha 1 mês que eu poderia tirar férias do trabalho. E aí, assim, de uma forma muito discreta, eu comecei a estudar. Eu lembro que eu comprei vários livros, assim, de áreas específicas da administração pública, né?
E comecei a focar naquele concurso, comecei a ter esperança realmente. Então, assim, eu lembro que quando eu tirei férias, eu estudava umas 10 horas por dia, assim, com um foco muito grande no foco do edital do concurso, né? E tudo bem, aí no fim de 2013 eu fiz a prova do IFPR e realmente fui aprovada em primeiro lugar, né? O concurso, o resultado saiu no começo de 2014, assim, e realmente foi uma coisa que mudou minha vida, né? Então, a educação pública, não só na graduação que eu fiz, na especialização que eu fiz, também, né, esse cargo público possibilitou que eu transformasse a minha realidade. Então, aí, a partir, né, da minha aprovação e do ingresso no Instituto Federal, eu consegui, né, me desenvolver desde as questões pessoais que eu comentei, né? Ter um carro, poder ter mobilidade, poder procurar outras coisas para fazer. Então, assim, foi uma jornada realmente. E, enfim, aí eu entrei em 2014, né, faz 9 anos já, quase 10, o ano que vem, foi em março. Eu desenvolvi algumas funções, assim, inicialmente apenas com o cargo de administrador, que é o cargo de concurso, e depois eu fui, assim, tendo algumas funções gratificadas. Eu fui chefe da seção de compras e contratos, né, eu fui coordenadora administrativa. E aí, por último, eu ocupei essa função de diretora de planejamento e administração, que responde, assim, pela parte administrativa como um todo, né? Então, assim, os cargos no IFPR, né? O diretor-geral, ele é eleito pela comunidade acadêmica e aí ele nomeia os diretores de planejamento e administração e de ensino, pesquisa e extensão. E aí eu fui nomeada, né, para essa função e exerci ela por 4 anos e meio. Aí eu saí desse cargo nesse ano, né? Foi em junho, para começar a cursar o doutorado aqui na Universidade Positivo, né? Então, no momento, eu estou afastada, né, para pós-graduação estrito sensu, que é uma possibilidade legal na carreira, né, do Instituto Federal. Quando eu terminar o doutorado, eu vou retornar para as minhas funções, né, na instituição. Então, acho que a minha breve trajetória aí, fiquei acho que uns 15 minutos falando, mas é importante, assim, para trazer o contexto de como foi tudo, né? E é isso. Bacana, Silvia. E assim, dentro do Instituto, teve algum projeto que você fez, ou alguns projetos que você fez que você sente que você sentiu gratificada, que conseguiu agregar ao pessoal? Ah, com certeza, sim. A gente trabalha diretamente, assim, com a educação pública gratuita e de qualidade. Essa, assim, é a nossa Slogan, vamos dizer assim. nossa missão, assim, de existir, né? Então, lá, a nossa outra frase é: somos todos educadores. Então, a gente trabalha diretamente, assim, vendo os estudantes entrando na instituição e saindo para viverem, assim, os seus sonhos. Então, o dia da formatura deles é um dia muito significativo, porque a gente vê todo aquele trabalho que a gente faz de bastidor lá, na parte administrativa, que é tornar o campus um lugar, assim, agradável para os estudantes, né? Para que eles possam usufruir da melhor forma o processo, assim, de ensino-aprendizagem. Não tem nem como explicar, assim, a sensação que a gente tem. E, assim, de ver, né? Eu tenho alunos, né, estudantes, desde que eu entrei na instituição, eu tenho eles no Facebook, no Instagram, a gente vai vendo, assim, eles fazendo faculdade, depois trabalhando, né? Ou, às vezes, o estudante que fez o curso técnico, já trabalhando na área do curso técnico. É muito, muito interessante mesmo. Que muito bacana, gratificante. Que legal. E, Silvia, nós vimos aqui, então, que você cursou inglês como uma segunda língua, né? Na Universidade em San Antônio, nos Estados Unidos. E como que foi essa experiência para você? Geralmente a gente faz cursos de inglês, mas faz aqui, depois vai fazer intercâmbio. Algumas pessoas têm a oportunidade. Como que foi isso para você, seu desenvolvimento profissional? E até sair fora, assim, né? Falamos sobre conhecer novos ares, então tá em outro país. Como que foi isso? Tá. Bom, então essa foi uma oportunidade, assim, de ouro que eu tive. Porque quando eu entrei no Instituto Federal, né, eu sabia que existiam essas possibilidades de fazer, né, são mini intercâmbios, né, que a gente chama. Então, essa oportunidade que eu tive foi dentro do Instituto Federal, já foi em 2015, né. No final de 2014, a gente teve um edital, assim. O Instituto tinha uma cooperação
com um college dos Estados Unidos, né? Que era o Alamo College. E o curso era em San Antonio, que é a 7ª maior cidade dos Estados Unidos. Eu nem tinha noção na época do que era, de como que era, assim. E aí, eu já fazia inglês indiretamente desde que eu tinha uns 10 anos. Na época, eu tinha 23. Então, já fazia 13 anos, assim, que eu estudava, assim. E, assim, eu comecei a aprender de uma forma bem amadora, por músicas do Eminem. Aí, depois eu fui estudando e, assim, eu gostava muito, né, de estudar inglês. A minha mãe me pagava um cursinho lá, ela vendia Avon e trocava Avon com o cara que me dava aula. Então, assim, era uma história bem legal de contar. Era muito caro os cursos na época, então era dessa forma que eu tinha acesso. Então, o que acontecia? Como é que foi? Deixa eu lembrar um pouquinho a trajetória. Eu me candidatei aí nesse edital que teve, né? Era, assim, o Instituto te liberava o mês para você fazer o curso, mas era a gente que custeava o programa, né? Então, tinha essa contrapartida deles de liberar, dar uma licença para você fazer o curso lá. E, enfim, eu custeei, né? Desde fazer o visto, correr atrás da documentação, ir atrás de tudo, né? Até chegar lá. Então, assim, foi uma imersão no idioma. Foi muito importante, assim, para destravar, né? Como eu já tinha uma vivência anterior, assim, né? Teórica, né? Que a gente... Por mais que você pratique conversação, não é a mesma coisa que ter essa imersão lá. Então, foi muito importante para eu destravar e porque você nunca mais se torna a mesma pessoa, assim. Parece que vira uma chave. O jeito que você estuda inglês, o jeito que você interpreta as coisas, assim. E o medo que você perde, assim. Você vê que você é capaz de se comunicar. Então, foi muito assim, eu consegui, sabe? Foi legal nesse sentido. E eu uso até hoje, né? Então, é uma coisa assim que nas leituras do mestrado, do doutorado, né? Que tem muita literatura em inglês, assim, internacional, né? Então, eu julgo, assim, que foi uma experiência muito enriquecedora, pessoal e profissionalmente. Que bacana. Você ficou lá quanto tempo? Foi um curso de curta duração, né? Foi um curso, eu fiquei mais ou menos uns 35 dias, assim. Mas, assim, pra mim parece que foi um ano, porque, assim, era 24 horas falando inglês, né? E claro que a gente tinha um grupinho de brasileiros, às vezes a gente escapava. Mas, assim, onde você ia, né? Você tinha que praticar, né? Não tem Uma escolha, vez falaram pra mim, nossa, mas vocês estão passeando muito. Eu falei, gente, você acha que no ponto turístico o pessoal não fala inglês? Então, assim, justamente essas coisas paralelas que tornavam a experiência mais enriquecedora, porque não era nada dentro de um script, era muito natural. Então, assim, enfim, essa foi a experiência mesmo. Não vou alongar, senão eu vou ficar contando histórias até a gente terminar aí o horário. Que legal. E hoje em dia, depois que você voltou do curso, qual que são os maiores desafios que você vê assim dentro da administração pública no seu trabalho e com a sua equipe também? Os maiores desafios, assim, de modo geral, acho que de todo gestor público, é porque na administração pública nós temos características muito diferentes da administração no âmbito privado. Então, a administração pública, ela segue, né, as normas do direito público, do direito administrativo, né, e a ação do gestor é sempre balizada pela lei. Então, a gente não age fora daqueles limites. E, às vezes, isso é interpretado como excesso de burocracia, como, é muito moroso, é muito difícil, tudo é travado. Só que, assim, a gente está lidando com recurso público, com necessidades públicas, né, com o interesse público, né, o princípio lá constitucional da supremacia do interesse público. Então, a gente precisa ter essas leis para garantir que a aplicação dos recursos vai ser feita seguindo, né, esses princípios e atendendo, de fato, ao interesse público, que não vai ser desvirtuada, né, as prerrogativas do serviço público. Então, assim, isso é um grande desafio que a gente tem, de modo geral, assim, de conscientizar a população que é diferente porque precisa ser diferente, porque a aplicação, né, dos recursos públicos que são arrecadados aí pelo meio dos tributos, né,
E, enfim, é mais ou menos nesse sentido. Também não vou me alongar muito, senão a gente não consegue dar conta das outras perguntas. Tudo bem. Mas um outro desafio que a gente tem é ligado também à legislação, porque o gestor público ele tem que estar muito ligado para as atualizações da lei. E são muitas leis. Então, na tua atuação, sempre que tem alguma dúvida, você tem que parar lá. Eu vou fazer uma pesquisa para ver o que eu posso fazer em cada circunstância. Assim, não pode ser muito aquela coisa vozes da minha mente, sabe? Tem que ter sempre uma orientação legal, assim, para você se resguardar enquanto servidor, porque você responde administrativamente, civil e penalmente pelos seus atos. Então, sempre é seguro se resguardar. E no Brasil é um desafio ainda maior, né? Que a lei tá toda vez mudando. Certeza. E É se muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Sim, sim. Então, Silvia, ao longo da sua carreira também você teve alguma experiência em orçamento, compras e finanças do setor público? Você acredita que tem alguma estratégia assim, necessária para maior eficiência desse... Sim. Eu tive na área, né, na instituição que eu trabalho, a gente tem, assim, departamentalizações, mas como eu trabalhei, né, como diretora de planejamento e administração, eu tive contato com essas diversas áreas. Desde o planejamento, a licitação, o processo de compras, o processo lá de execução da despesa pública, o processo de patrimônio, do almoxarifado. Então, assim, a cadeia completa ali da execução, né? E a gente faz isso, né? No Instituto Federal, a gente tem essas atividades descentralizadas para cada campus, para cada unidade, né? Então, já vou aproveitar e falar aí um pouquinho do Instituto. O Instituto é uma instituição multicamp, né? O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. São 26 unidades no Paraná inteiro. E essas 26 unidades, né, tem como uma espécie de uma central, né, que é a reitoria, que fica aqui em Curitiba, e as outras unidades, né, espalhadas pelo Paraná. Nós nos reportamos à reitoria, mas temos atividades descentralizadas para as unidades. Então, na minha atuação, eu atuei, né, gerenciando essas áreas administrativas, assim como um todo no campus que eu trabalho. E sobre a questão da eficiência, assim, o que eu vejo hoje é que a gente tem, assim, ainda alguns desafios com relação à implantação de tecnologias no serviço público, de modo geral, assim. A gente precisa uniformizar a implantação de sistemas e sistemas que realmente, assim, se integrem e que funcionem. Tem muita coisa que, às vezes, a gente precisa ainda fazer, assim, várias planilhas isoladas, e aí quando precisa de informações mais precisas, fazer um relatório, alguma coisa é muito manual, sabe? Então, assim, né, claro que eu tô falando da minha realidade. Tem instituições que isso já é mais avançado. E, assim, essa é uma leitura, assim, que a gente faz enquanto instituição, assim, nós procuramos isso, estamos procurando melhorar. Agora até tem um sistema novo que está sendo implantado, né? Desde que eu me afastei, eu já fiquei sabendo, é SWAP o nome do sistema. Então, talvez, com essa implantação, a gente tenha alguns problemas desses gargalos de sistema resolvidos, né? Mas, enfim, essa é uma leitura que eu faço da situação atual hoje e que seria, assim, um ponto a ser melhorado, realmente. Bacana. E, assim, você, dentro das suas atividades, já trabalhou com patrimônio público? Sim, sim. Enfim, quando eu exercia nessa função da diretoria de planejamento e administração, né? Eu organizava também os setores ali relacionados à seção de patrimônio e almoxarifado, né? Claro que tinha um responsável por essa unidade, né? Na época, era o meu colega Mário. E a gente sempre estava ali trocando figurinhas, né? Enfim, o pessoal que trabalha lá, né, vou deixar aqui uma mensagem especial para eles, para o meu setor específico, são todas pessoas, assim, muito responsáveis, muito dinâmicas, servidores públicos muito comprometidos. Então, assim, e eu sou grata porque hoje eu tô afastada para fazer o doutorado, porque eles falaram, a gente consegue seguir aqui e assumir, né, absorver as atividades que eu realizava realmente, né. Enfim, a gente trabalhava na organização desse setor de patrimônio almoxarifado, de modo geral, né? Porque nós temos que seguir várias normas públicas aí, né?
várias leis que são relativas à parte do patrimônio e seguir certos procedimentos. Por exemplo, anualmente nós fazemos o inventário de bens, que é um processo bem manual. É pegar o sistema e em cada sala procurar o bem, ver, né, a plaqueta lá, a plaqueta de patrimônio, a etiqueta lá, e conferir se o bem está lá, se, né, os itens não foram movimentados, se eles não sumiram, qual que é o estado de conservação. E isso é uma atividade muito importante no serviço público, né? Porque, assim, não basta a gente executar o orçamento, a gente tem que controlar aquilo que a gente já tem, né? Tanto na parte dos bens móveis quanto dos bens imóveis, né? Porque a gente tem terrenos, edificações, enfim... Tudo isso, existem sistemas específicos para controle, existem formas de mensurar esse patrimônio, de depreciar também. Então, tudo isso é feito em setores específicos e realmente, assim, também é um ponto que futuramente, assim, se tivesse uma possibilidade de automatizar, de trazer uma maior celeridade, porque hoje, assim, a gente não tem muitas alternativas a não ser fazer esse trabalho manualmente, que, assim, é uma força-tarefa, que o pessoal se reúne. Imagina, assim, você contar bens, por exemplo, aqui no TFPR, né? Sim, tudo... imagina contar computador por computador, exatamente, teclado por teclado. Exatamente. Demanda bastante tempo, exatamente. Né? E daí tem todo um processo, né? Quando chega um bem, também tem que etiquetar, tem que fazer tombamento, tem que verificar o que está na carga patrimonial de cada um, né? Porque cada gestor fica com os itens na sua carga patrimonial. Então, assim, tem um trabalho muito grande e, assim, invisível. Porque, às vezes, quem circula na instituição não consegue ter noção do tamanho do trabalho que dá isso. E, assim, tem que ser feito, porque a boa gestão pública, né, os órgãos da administração pública federal, eles são cobrados legalmente, né, por ter esse controle, né. Sim, enfim, acho que é essa a resposta. E, Silvia, assim, como você atua no setor público, aí você está sempre buscando uma evolução, né, tanto está fazendo doutorado agora, e você vê algum desafio, assim, na administração pública futuramente, ou alguma coisa que você sabe que Sim. vai surgir, assim? Hoje o que a gente vê, assim, na administração pública, de um modo geral, mais especificamente nos últimos anos, é a questão da tecnologia e da inteligência artificial, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que não tem para onde fugir, e quem tentar fugir vai ficar desatualizado, né? Então, o que acontece? A gestão pública, de modo geral, né, a gente teve nos últimos anos, assim, uma grande evolução. Saiu daquele paradigma da administração burocrática e a gente partiu para uma administração gerencial, por resultados, né? Então, muitos aspectos da legislação já foram atualizados nesse sentido, para que a gente tivesse, assim, inovações legais que beneficiassem a celeridade, a eficiência, enfim. Mas hoje a gente ainda não vê, assim, um direcionamento no sentido de explorar a inteligência artificial de uma forma benéfica, né? Para a gente conseguir ter a eficiência no serviço público e trazer a inteligência artificial a nosso favor. Talvez tenha, como eu já falei, eu acho que em outras instituições, em outras instâncias, talvez Brasília, assim, já exista um desenvolvimento da inteligência artificial voltada ao setor público mais, assim, desenvolvida. Eu não tenho certeza, assim, eu vejo, assim, alguns estudos superficiais a respeito, mas eu não tenho tanta propriedade para dizer, mas eu imagino, até em termos da Receita Federal, que eu conheço um pouquinho mais, que já usa muita inteligência artificial, banco de dados, né, para fazer a questão do cruzamento de informações tributárias aí, né? Porque no caso deles exige muito, né? No nosso caso ali, voltado para a educação, né, nós estamos, assim, iniciando ainda em parte de gestão, né? Na parte das aulas para os estudantes, a gente já vê uma evolução, assim, já está em outro nível, né? Principalmente nos cursos de tecnologia. Mas na gestão em si, ali no dia a dia, enquanto você está fazendo uma planilha, você pensa que você podia estar usando ali um bot para gerar alguma informação que você precisa, né?
E eu acho que isso é uma tendência futura, né? Também tem uma questão que a gente precisa, né, pensar, porque isso pode afetar o número de servidores, né? Com certeza. Mas ainda assim, na minha realidade específica, por exemplo, eu não vejo algumas atividades sendo feitas de forma robotizada ou por uma inteligência artificial, atividades que exigem interação humana. Então, vai ter um avanço, mas vai também ter um limite. Mas acho que chegar nesse consenso do que é interessante usar, do que não é interessante, que vai ser a chave aí do sucesso para a administração pública na questão do avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Legal. E existe alguma área específica que você tem vontade de melhorar suas habilidades, por exemplo? Bom, atualmente, né, eu estou fazendo doutorado em administração, assim, que já é com o intuito de melhorar habilidades, mas na verdade eu estou aprofundando coisas que eu já estudei, assim, né? Eu sou acadêmica também de ciências contábeis, eu tô no penúltimo semestre, né? Eu faço EAD, mas assim, é um curso que para mim foi muito importante para complementar a minha formação em administração, né? O meu forte é trabalhar com gestão, né? Mas eu precisava de mais, assim, conhecimento na área contábil e eu senti falta. E na pandemia lá, né? A gente estava fechado em casa, eu comecei a fazer o curso porque eu queria fazer mesmo. Então, era uma área que eu precisava me desenvolver. E porque, para mim, é muito importante na administração pública. A parte de contabilidade pública, assim, é essencial para o gestor público, sabe? O gestor que não tem domínio de orçamento público, de ciclo orçamentário, assim, tem dificuldades para gerir. Então, assim, foi um complemento. E o que eu tenho, assim, vontade mesmo e necessidade é me atualizar mais na área de tecnologia e inteligência artificial voltada para gestão. E isso é uma coisa que eu tenho, assim, certeza absoluta que é um próximo passo aí nos meus estudos, enfim. Bacana. E aí? Silvia, eu acho que era isso por hoje. Achei muito bacana a tua experiência até aqui, assim, e como nós ainda estamos na graduação, já ver você com toda a sua carreira, então a gente consegue enxergar um futuro pra gente também aí, né? Só tem que ter mais dedicação, se esforçar, então é muito bacana de você estar aqui com a gente, mostrando todo o seu sucesso aí e fazendo doutorado agora, fazendo uma graduação junto também. Eu também, na verdade, antes eu queria fazer contabilidade, aí a gente, novinho assim, eu fiz o primeiro vestibular, não passei, me frustrei. Mas, assim, as coisas não acontecem tudo de primeira vez, né? A gente tem que ir tentando. Aí entrei na administração, então a gente também tem muita coisa de contabilidade. Então, que nem para você, eu acredito que terminar a sua graduação de administração agora, tá atuando fazendo a contabilidade, é uma coisa que se complementa, né? Você vai encaixando ali e eu acho que é muito bacana isso, de ver todo o sucesso que você tá fazendo e atuando lá no IFR. Deve ser uma satisfação, assim, para você de acompanhar o início de pessoas lá e a partir do momento que elas saem para o mercado, isso é muito bacana, né, Marcela? Claro. Se você quiser também fazer algum agradecimento especial para alguém, mandar um beijo, um abraço, essa é a hora. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente, fiquei muito feliz aí com o feedback da nossa conversa aqui, legal. Né? Realmente foi uma satisfação estar aqui contando essa história, né? Assim, eu gosto sempre de fazer um comentário final, assim, que eu conto essa história não com a pretensão de enaltecer, de achar que eu sou, nossa, o centro do universo, coisas assim. Mas realmente é uma história de uma pessoa que tinha poucas probabilidades de fazer algo na vida e que assim, conseguiu atravessar esses desafios e ter, né? Eu sou muito grata pelo que eu tô vivendo, assim, de verdade. E eu deixo, assim, o agradecimento realmente, assim, ao Instituto Federal do Paraná. Hoje eu estou, né, com essa possibilidade de afastamento aí, por conta da instituição que eu trabalho, dessa prerrogativa legal, né? Depois, né, dos 4 anos eu pretendo voltar e devolver para a instituição tudo isso que eu tô, né, obtendo durante esse afastamento. E também mandar um abraço para meus colegas lá, né, que para todos, assim, né, não vou ficar falando um por um aqui, porque senão eu acabo esquecendo de alguém, depois acaba gerando uma situação, assim, chata.
Mas todos as pessoas se sentem representadas. Eu sou grata a todos aos meus colegas, a toda a atenção, a todo o respeito que eu sempre tive na instituição. E é isso, gente. Eu agradeço a vocês aqui pelo espaço novamente. A professora Rafaela, a Giovana, pela participação aqui no background. E é isso, gente. Obrigado. Nós agradecemos também a professora Rafaela, né, que está disponibilizando a disciplina aí pra gente, de contabilidade e orçamento público. E tá com você aqui, então fazer isso é muito legal pra gente estar participando. Então, em nome da universidade, da disciplina, da professora Rafaela e toda a nossa equipe, obrigada, Silvia. Obrigado, Silvia. Por nada, gente. Por nada. Obrigada a todos que vão assistir também. Valeu.